Bom dia, meus irmãos. Sabe quando a gente fala de vida, progresso, querer que as coisas melhorem? É tipo ter um celular, sabe? Quando a gente quer que o nosso celular tenha um desempenho legal, funcione do jeito que a gente queira, de vez em quando a gente tem que liberar espaço, liberar tudo aquilo que a gente não precisa. Então, quando a gente fala sobre crescer na vida cristã, amadurecer no nosso relacionamento com Deus, as coisas são até que bem parecidas. A jornada para o crescimento na vida cristã começa com um passo super importante, como descrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Nesse texto, o apóstolo Pedro faz uma exortação à transformação espiritual dos cristãos, enfatizando a necessidade de abandonar o velho homem e se alimentar da palavra de Deus para crescer espiritualmente. O versículo 1 nos diz: livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Pedro fala sobre a necessidade de um cristão de se livrar de tudo que possa ficar em seu caminho, e para isso ele cita como exemplo alguns obstáculos específicos. Cada um desses obstáculos que ele lista é algo que o mundo vai usar para tentar te tirar do caminho certo. No caso, são a maldade, que é a vontade de prejudicar o próximo; o engano, tudo aquilo que imita a verdade para te atrair para fora do caminho; a hipocrisia, a contradição que te faz sentir acima do divino; e a inveja, que é a vontade de ser melhor que o seu próximo, até do que o próprio pai. Pedro não pegou esses exemplos e misturou no texto de qualquer jeito. Muito pelo contrário. Esses obstáculos que ele citou são alguns dos mais complicados de se lidar quando falamos sobre crescer na vida cristã. É de extrema importância que saibamos diferenciá-los da verdade. E é aí que entra o relacionamento com Deus. Diferentemente de relacionamentos comuns, o relacionamento com Ele vai refletir quem nós somos como cristãos e como isso vai afetar a nossa vida como um todo posteriormente. E é nessa hora que devemos ter o desejo pelo leite espiritual puro. Porque, logo após falar desses obstáculos, Pedro contrapôs a eles uma solução, que é justamente a busca pelo leite espiritual puro que levaria para a salvação. O versículo 2 nos exorta: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Aqui o foco não está apenas em beber o leite, mas no desejo intenso e sincero por ele. Assim como o bebê recém-nascido anseia por alimento para sobreviver e crescer, nós devemos também desejar ardentemente conhecer a Deus e crescer no Evangelho. Esse desejo é a fome pela palavra de Deus e a procura de um guia. E é essa fome espiritual que nos impulsiona a buscar a proximidade com Deus e a mergulhar em seus ensinamentos. Por favor, não confunda isso com nenhum misticismo mitológico, como algo do tipo fonte da juventude, pois o tal leite espiritual é a busca pelo saber, a fome pela palavra de Deus e a procura de um guia. E também não se confunda quanto a isso, porque a salvação não vem somente pela noção de que Deus existe, ela vem pela fé, a crença de que aquilo que você está procurando existe e pode te salvar. O leite espiritual é o que nos faz crescer. Para amadurecer, para amadurecer, precisamos da comida sólida. E aqui eu uso a mesma comparação de Pedro. Precisamos ser como crianças. Não podemos nos prender somente ao leite e à comida líquida. Para amadurecermos por completo, precisamos aprender a nos nutrir da comida sólida, da proximidade com Deus e não somente da noção de que Ele existe. Isso vai ser uma marca do cristão em crescimento. Ele sempre vai precisar de um apoio para adquirir esse leite, para só então conseguir ter acesso ao sólido. Uma vez que ele adquire esse apoio, ele poderá ter uma visão mais clara do que precisa alcançar, e isso é algo de extrema importância para a vida dele. E eu te pergunto, como podemos começar esse relacionamento com Deus e mantê-lo estável? A resposta é até que bem simples, como se estivéssemos construindo uma casa. A primeira coisa que é necessário fazer antes de construir uma casa é escolher um bom terreno. Isso pode ser traduzido em uma pergunta: quando e como podemos começar a nos envolver? Logo após isso, é preciso nivelar o terreno para ter uma boa base. Isso pode ser traduzido na pergunta: que tipos de conhecimento eu posso absorver quando estou começando a me relacionar com Deus? E por último, é necessário limpar o terreno antes da construção. Essa é a parte mais importante, pois não dá para fazer uma boa construção
com um terreno cheio de impurezas que irão te atrapalhar com toda certeza. Traduzindo para a vida cristã, limpar o terreno seria o mesmo que renunciar a seus pecados e constantemente ignorar tudo o que te desvia do que é certo. Isso vai facilitar bastante a busca por ter uma relação estável e forte com Deus. A busca por essa relação, porém, reflete também acerca de como equilibramos nosso tempo com a palavra e de que estamos nos alimentando. De um ponto de vista mais prático, tudo isso vai recair sobre a nossa organização mental, das nossas emoções e também do nosso cotidiano. Procurar um norte para o crescimento na vida cristã é uma obrigação para nós mesmos e com relação a Deus. A busca por essa relação... Então eu volto para a metáfora da casa. Para construir uma nova e sólida moradia, às vezes precisamos mais do que reformar a antiga. Precisamos derrubar as construções da nossa antiga vida, limpar os entulhos e tudo o que estiver atrapalhando. Só a partir dessa limpeza profunda e da remoção do que não serve, podemos permitir com que Deus faça algo inteiramente novo. Não apenas uma reforma, mas uma nova construção, mas verdadeiramente uma nova construção. Antes de colocar móveis, pintar as paredes, trocar o piso e etc., você precisa limpar tudo. Raspar o mofo, varrer a sujeira, retirar o que está quebrado e descontaminar o que está contaminado. Ninguém inicia uma nova construção ou permite que algo novo floresça num terreno cheio de entulho ou mofo. E é o mesmo na vida cristã. A sujeira impede o progresso e o novo de surgir. Muitas vezes, entrando no progresso de relacionamento, carregamos mágoas, hábitos e dogmas antigos que podem bagunçar o seu balanceamento do tempo, quanto para o estudo da Bíblia ou para o louvor a Deus, ou então para ambos. Para conseguirmos termos um equilíbrio, precisamos remover o que é velho para viver o novo. Precisamos nos atentar quanto ao passado para vivermos no futuro sem preocupações. E é aí que chegamos no nosso alvo final, que é conhecer a Deus. Nos livrar da sujeira não é a única coisa que precisamos prestar atenção e esforço. Devemos também aprender quem Deus é e o quão bom Ele é. Não adianta você se esforçar tanto para ter uma vida limpa se você não conhece o seu principal alvo, ao qual você se esforçou tanto para atingir. A busca por essa relação também se reflete como reequilibramos nosso tempo dedicado à palavra e do que estamos nos alimentando, requerendo organização mental e prática na vida cristã. Deus abençoe a todos. Bom dia a todos. Graça e paz, amada igreja. Estou muito feliz de estar aqui hoje e meu desejo é que o Senhor possa falar aos nossos corações da maneira que Ele quer. Dando sequência ao nosso estudo, pensando nessa construção, crescendo como a igreja de Cristo, nós já vimos no início com o Levi sobre a importância da busca pelo amadurecimento, a busca pelo conhecimento, a necessidade de nós nos livrarmos daquilo que possa nos atrapalhar e da importância de nós sempre buscarmos conhecer a Deus. Mas agora, nós vamos ver um pouco sobre a vida na igreja como base para o amadurecimento. Como que a vida no meio da comunidade, ela exerce influência nessa construção que nós estamos buscando. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no mesmo texto, que é 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler dos versos de 4 a 8. 1 Pedro, capítulo 2, versos de 4 a 8. Todos encontraram? Vamos ler. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado.
Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Por meio da leitura desse texto, eu consigo identificar 3 pontos principais para a gente conseguir atingir esse amadurecimento cristão por meio na vida da comunidade. E o primeiro ponto é o seguinte: nós devemos estar firmados e unidos sobre a pedra angular. Firmados e unidos sobre a pedra angular. Para você não esquecer, eu gostaria que você repetisse comigo. Vamos lá? Firmados e unidos sobre a pedra angular. Não se esqueçam disso. Numa construção, e eu não falo como especialista, porque eu nem sei para onde é que vai, mas uma pesquisa rápida no Google, a gente consegue ver que pedra angular, que também pode ser chamada de pedra fundamental, ela é o primeiro bloco de pedra ou de alvenaria que é colocado na fundamentação, no levantamento de um edifício, e geralmente ele fica mais no canto. E, simbolicamente, ela representa o quê? O começo da construção, sendo fundamental para garantir a estabilidade e a solidez daquela estrutura. Quando Pedro se refere a Cristo como pedra angular, pedra fundamental, ele não deixa nenhuma margem de dúvida sobre a importância de Cristo como ponto de partida e fundamentação da nossa identidade como cristão. E essa identidade a Rebeca vai falar já já para vocês. E detalhe, que isso só é possível, essa fundamentação e esse encontro do amadurecimento cristão só é possível a partir do momento que nós nos aproximamos daquele que é a pedra fundamental, como diz no início do versículo 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, ou em outra versão, chegando-vos para ele, a pedra que vive. E perceba o seguinte, logo após Pedro declarar que Cristo é a pedra angular que vive, ele se refere aos cristãos como pedra viva. Lá no versículo 5 ele diz assim, também vós mesmos, como pedras que vivem, ou seja, Jesus é a pedra angular que vive e nós somos pedras vivas. O que é que eu consigo perceber com isso? 2 coisas. Nós só vivemos, temos vida, quando nós estamos conectados com aquele que é a fonte de vida. E que fonte seria essa? Jesus Cristo. Lá em João, capítulo 4, verso 14, diz assim, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quer ter vida? Vá buscar na real fonte, que é Jesus Cristo. A segunda coisa que eu consigo perceber nessa relação entre Cristo, pedra angular que vive, e nós, pedras vivas, é que, veja se você não concorda comigo, uma pedra, ela só vai conseguir exercer a real função dela, o real objetivo dela, se ela estiver alicerçada em um alicerce. Ficou redundante, mas é basicamente isso. Da mesma maneira, meus irmãos, nós só vamos conseguir exercer o nosso real propósito se nós estivermos fundamentados naquele que é a pedra fundamental, escolhida pelo próprio Deus, que é Jesus Cristo. Nós já vimos aqui que Cristo é a pedra angular que vive, nós somos pedras vivas. É importante nós estarmos conectados com Ele para termos vida, vida real, vida eterna. E a outra coisa é que nós precisamos estar alicerçados nele para exercermos o nosso real objetivo. Mas tem um detalhe que é muito importante. Meus irmãos, uma pedra sozinha, ela não levanta sequer um muro, que dirá um edifício. Vocês concordam com isso, né? Em outras palavras, da mesma maneira, na nossa caminhada, é fundamental e indispensável a presença uns dos outros, essa união uns dos outros. Da mesma maneira que uma pedra precisa de outras pedras para levantar um edifício, na nossa caminhada em busca da fundamentação da nossa identidade como cristão, é indispensável, repito, indispensável a presença na comunidade. Ninguém cresce sozinho, meus irmãos.
Nós precisamos uns dos outros. E hoje nós estamos aqui celebrando o dia do adolescente e do jovem batista. E eu poderia dar o microfone para cada um aqui, nem sequer apenas jovem e adolescente, mas de outras faixas etárias também, para ele poder falar alguma situação na vida dele em que ele viu a importância da comunidade, da presença de amigos, de liderança, de irmãos na vida dele. E com certeza eles teriam alguma coisa a falar. Meus irmãos, a caminhada não deve ser solitária. Nós precisamos uns dos outros. Assim como o personagem O Cristão, no livro O Peregrino, de John Bunyan, que teve a companhia do personagem O Fiel na sua jornada em busca da cidade celestial, nós também precisamos uns dos outros na nossa caminhada com Cristo. Por isso fica aqui o lembrete para você. Não tem lugar melhor para você estar senão aqui. Querida adolescente, jovem que está me ouvindo, não tem lugar melhor para você estar senão aqui. Cercado por pessoas que te amam, que se importam com você, cercado por lideranças que te apoiam, que vão poder ajudar você em qualquer necessidade que você tiver. E, principalmente, que vai te ajudar a crescer e caminhar com Cristo, certo? Outro ponto que nós conseguimos ver na leitura do nosso texto é que nós somos pedras vivas. E cada um tem o seu valor, a sua função e responsabilidade na edificação. Eu vou falar nós somos e vocês irão responder pedras vivas para eu saber que vocês estão me acompanhando. Vamos lá? Nós somos pedras vivas. Muito bem, cada um tem o seu valor, a sua função e a sua responsabilidade. Lá no versículo 5 do texto que nós estamos lendo, e usando como base, que é 1 Pedro capítulo 2, ele diz assim, no verso 5: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. A imagem do texto aqui é de um Deus que está levantando um templo espiritual, uma casa espiritual, usando pedras vivas, que nós já vimos aqui que somos nós, os cristãos, E isso acontece à medida que nós nos aproximamos da pedra fundamental, que é quem? Jesus. Muito bem. E esse nome casa espiritual aponta para o fato de que, assim como o pessoal de Israel tinha um templo, os cristãos também precisam de um templo, mas não é um templo a estrutura física que nós estamos acostumados a pensar quando nós falamos de templo ou de igreja. O templo aqui é um templo espiritual. E que templo espiritual seria esse, Joque? A nossa própria vida. Eles próprios, nós somos o templo que deve ser edificado. Assim como Israel foi escolhida por Deus, a igreja também é escolhida por Deus. Assim como Israel tinha um sacerdócio, o cristão, ele é um sacerdócio santo, como o texto bem fala. E assim como Israel oferecia sacrifícios, nós também devemos oferecer sacrifícios agradáveis ao Senhor por intermédio de Jesus Cristo. Mas calma, que esse sacrifício espiritual agradável que o texto fala, não é um animal como o povo de Israel outrora fazia. O sacrifício aqui em questão é o quê? É a nossa própria vida. A nossa própria vida. E vida essa que foi alcançada por meio de um primeiro sacrifício, o maior em toda a história da humanidade, que foi o de Jesus na cruz. E a partir disso, essa nova vida que nós recebemos através do sacrifício de Cristo, essa vida passa a ser empregada, utilizada no crescimento da obra do Senhor. E sabe qual é o mais legal? É que as coisas no reino de Deus, elas não param somente em nós. O sacrifício de Cristo nos concedeu vida. Nós utilizamos essa vida para o crescimento da obra do Senhor. Mas nós também utilizamos essa vida que nós recebemos para a edificação de outras vidas também. É uma coisa grandiosa, meus irmãos. E sabe qual é o mais legal disso tudo? É que, às vezes, tem pessoas que podem até pensar, poxa, mas legal, entendi que eu recebi a vida, entendi que eu tenho que empregar no meio da comunidade, utilizar na obra do Senhor, mas eu não acho que eu tenho
capacidade para desenvolver alguma coisa no meio da comunidade. Todo mundo tem algum local para trabalhar, eu não tenho desenvoltura, eu não acho que eu consigo. Meus irmãos, cada pedra do edifício, cada vida no meio da comunidade, ela é essencial. Ela tem o seu papel e ela tem a sua responsabilidade e o seu valor na casa do Pai. E se porventura alguém acredita nisso, deixa eu contar que não tem valor ou que não tem função na casa do Pai, deixa eu contar uma coisinha para vocês. Tem uma música do Armando Filho, lá, nem tão lá assim, porque eu conheço e eu sou jovem. Se vocês conhecem, vocês são jovens também. Mas o título dela é muito interessante. Na verdade, até é engraçado. Eu escutei essa música a primeira vez lá na casa dos meus avós. Eu sempre achei ela bem interessante, porque o título é direto, é curto e direto. O título é assim: Não há inúteis. Só isso. Não há inúteis. Talvez alguém conheça, mas se você não conhece, eu vou ler aqui para você. Somente ler. Preste atenção na letra. Há quem diga que nada consegue fazer para Deus. É tão grande a sua timidez, não se apropriou daquilo que já é seu. Talvez se esqueceu do que Deus fez. Eu vim aqui dizer em notas de uma canção que quem vive com Jesus não é inútil, não. É só buscar na fonte e virá poder. E essa timidez vai desfazer. Aí agora preste atenção no refrão. Não há inúteis na casa do Pai. Nós somos todos especiais. Se do Santo Espírito de Deus você quiser se encher, será usado, terá poder. Aí a música repete essa mesma letra várias e várias vezes, no ritmo bem dançante, ela é bem legal. Mas por que eu falei isso para você? Porque eu trouxe essa música para você. Meu querido, a canção fala que nós somos todos especiais. E de fato somos. De fato nós somos. E sabe o que eu acho mais interessante? É que nós não devemos nos esquecer daquilo que Deus já fez por nós. O sacrifício de Jesus na cruz para te conceder vida, não foi para que você utilizasse essa vida de forma em vão, mas para que você pudesse utilizá-la no desenvolvimento da obra do Senhor. E não somente nisso, mas na edificação de outras vidas também, como um sacrifício santo e agradável ao nosso Deus. Portanto, não se esqueçam daquilo que Deus já fez por você e utilize essa vida que você recebeu na obra do Senhor, certo? Vamos continuar. Um outro ponto que eu consigo perceber a partir desse texto é a diferença entre os que creem e os que tropeçam na pedra. Lá no versículo 5, eu acho, ele vai falar o seguinte. Vamos voltar lá no texto para a gente conseguir ler. Rapidinho. Ele diz assim: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Meus irmãos, essa parte do texto, ela faz uma alusão à rejeição de Cristo pela comunidade judaica. E ela serve de exemplo para nós cristãos, de alguma forma. Por quê? Nesse contexto aí, Jesus é a pedra que faz os descrentes tropeçarem, porque a sua mensagem de salvação, por meio da fé e não pelas obras, era rejeitada por muitos naquela época, e ainda hoje também é. Quantos que ainda não acreditam que por meio das suas próprias obras, de uma caridade que possa fazer, vão alcançar a salvação, quando na verdade não é. É pela fé. Além disso, aqueles que não creem, eles tropeçam nessa rocha porque não obedecem à palavra. Os que não creem tropeçam na pedra porque não obedecem à palavra de Deus. Aí é possível que alguém possa estar pensando assim agora, que alguém pense, né? Mas se for assim eu estou de boa, né? Porque eu creio. Eu sei que eu creio, eu acredito em Deus.
Eu sei que eu creio, afinal de contas, eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus existe. Quando eu vou pedir uma coisa, eu até peço em nome de Jesus. Domingo de manhã, uma chuva. Eu quase que venho para cá de bote, estou aqui na igreja. Você quer dizer que eu não acredito? Eu acredito sim. Deixa eu falar uma coisa para você. Crer não é sinônimo de apenas acreditar. Crer está relacionado a, lembre desses nomes, confiar, obedecer e praticar. Confiar, obedecer e praticar. Eu vou, de novo, falar e vocês vão repetir. Crer está baseado em confiar, obedecer e praticar. Vamos lá. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é o homem prudente aqui? É aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Que rocha é essa que nós já vimos? Cristo. E ele é prudente por quê? Porque ele não somente ouviu as palavras, mas ele praticou. Beleza, Jó, que ainda não comprei ainda a tua ideia. Calma aí que eu vou dar um exemplo para você, uma alusão aqui. Todo mundo acredita que avião voa, né? Avião voa. Todo mundo acredita, beleza. Eu conheço e acredito que você também conheça muita gente boa que também acredita que avião voa. Sabe que avião voa. Às vezes até sabe nas minúcias como funciona, né, a parte técnica e tal. Mas que prefere encarar horas de viagem em um ônibus ou em um carro do que entrar em um avião. Porque ele acredita que avião voa, mas não a ponto de entrar em um. Da mesma maneira, tem muita gente boa, meus irmãos, que acredita em Deus, mas não a ponto de confiar, de obedecer e de praticar aquilo que a sua palavra diz. E são esses que tropeçam na pedra, são esses que tropeçam na rocha. Mas deixa eu te contar uma coisa boa, e nós já estamos caminhando para o final. Em contrapartida, aqueles que creem em Cristo como pedra angular, que o tem como preciosidade, como o texto fala. Você dizer que uma coisa é preciosa para você, é dizer que aquilo é o bem maior. Aqueles que obedecem à palavra e praticam o que a Bíblia diz, ele tem a sua vida edificada sobre um fundamento sólido e seguro. E o texto fala que de modo algum eles serão envergonhados. Meus irmãos, que nós possamos ser essas pedras vivas, fundamentadas em um alicerce sólido que é a pedra angular, o nosso Cristo. Que nós possamos ser pedras vivas que utilizam essa vida que recebeu na obra do Senhor e na edificação de outras vidas também. Que você não se esqueça da importância dessa comunidade na sua vida, mas que, acima de tudo, você possa confiar, obedecer e praticar o que o Senhor nos ensina. Ou seja, que você possa crer de todo o seu coração naquele que é o dono e Salvador das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Papel, calma aí. Ela está se preparando aqui, irmãos. Eu não tenho costume em pregar com papel, gente. Aí para mim é estranho. Bom dia, igreja. Então, chegamos finalmente na última parte do nosso culto. E se o Levi falou um pouquinho sobre tirar o entulho, limpar o terreno, a Joque chegou e começou a falar sobre a construção, né? Sobre sermos pedras vivas e começarmos a preencher esse terreno. Agora a gente vai um pouquinho mais além e já eu vou explicar para vocês. Vamos continuar lendo o texto de 1 Pedro, capítulo 2. Então, se você fechou sua Bíblia, abra novamente. E agora nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 12. Tá certo? Vou esperar, que eu estou vendo que tem muita gente ainda abrindo a Bíblia. Versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados,
e insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. 1 Pedro 2, 9 a 12. Então, gente, uma coisa que a gente precisa entender sobre esse verso 9 é que ele é como se fosse um contraponto ao versículo 8. Então, como a Joque terminou, o versículo 8 falava sobre as características do que acontece com as pessoas que rejeitaram a pedra angular. Já o verso 9 vai fazer o oposto, ele vai mostrar as características daqueles que aceitaram a pedra angular. E a gente consegue ver algumas delas, né? Ele começa falando: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E a gente tem que entender que quando a Bíblia traz essas listagens, não são características simplesmente aleatórias. Essas características estão mostrando o que nós precisamos ter como igreja. Então, se nós somos geração eleita, isso significa que nós temos um novo estilo de vida. Assim como, por exemplo, eu sou geração Z. Então, o pessoal da Alfa ou o pessoal da X, enfim, cada um tem o seu estilo. E se nós somos uma geração eleita, nós também vamos ter um estilo de vida diferente. Se nós somos sacerdócio real, significa que nós temos um novo acesso a Deus, e ainda mais profundo. Se nós somos uma nação santa, quer dizer que estamos sobre o governo de Deus, não simplesmente sobre o governo dessa terra. E se nós somos povo exclusivo de Deus, quer dizer que temos um novo proprietário, que não somos nossos. A maturidade cristã, como a gente vai refletir nessa segunda parte, ela é encontrada quando a gente compreende quem Deus é e quem nós somos a partir disso. Se a gente voltar um pouquinho para aquilo que o Levi falou, no versículo 2, o autor vai falar um pouco sobre o leite espiritual puro. E ele diz que é por isso que a gente cresce. Só que a questão é que no versículo 3 ele vai explicar uma coisinha um pouco antes. Ele vai falar o quê? Que nós crescemos por meio do leite espiritual puro, porque antes compreendemos e vimos que o Senhor é bom. Então aqui eu posso entender que eu preciso primeiro compreender quem Ele é e assim eu cresço. O versículo 10, ele vai continuar trazendo essa ideia. E eu queria que vocês pudessem ler comigo. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. A ideia aqui é de um antes eu era e agora eu sou. A compreensão de que quando aceitamos Cristo, nós fazemos parte de algo, é uma ideia que percorre a Bíblia toda. E nesse texto, ou até mesmo nas cartas de Paulo, a gente consegue ver isso, né? Em Romanos 12 ou 1 Coríntios 12, quando ele fala sobre o corpo e que nós somos membros de um corpo. Só que o interessante é que aqui não significa que simplesmente somos pessoas diferentes. E muitas vezes a gente se prende nessa parte, né? Que nós somos um corpo e temos vários membros. Mas vocês percebem que, por mais diferentes que os membros sejam, eles ainda estão ligados? Então, eu sou muito diferente do meu irmão, mas isso não muda o fato de que eu tenho que estar conectado a ele. Somos um povo. Somos povo exclusivo de Deus e nação santa. E isso é misericórdia de Deus que recebemos, gente. Tudo começa de um único lugar, Cristo. Seja numa ideia de Cristo sendo cabeça ou como uma pedra angular. E é Ele quem entrega a nossa identidade. Eu queria fazer um IBGE rápido aqui. Quem aqui tem carteira de habilitação? Levanta a mão, por favor. Só para dizer que tem, pode estar falando aqui. Eu tenho 19 anos, então eu acabei de tirar minha carteira, estou ainda na provisória. Eu não sei como vocês são, imagino que tem gente aqui que dirige, sei lá, a minha idade, dirige há 19 anos. Só que isso é uma coisa que eu morro de medo, não sei vocês, mas eu acho o Blitz uma coisa muito assustadora. Eu não sei vocês. Só que tem uma coisa na Blitz que para mim é um exemplo ótimo para a gente usar. Então, quando a gente está na Blitz, o policial vai lá, bate na janela e pede a nossa carteira de habilitação, a nossa identidade. Só que ele pergunta o nosso nome primeiro, né? Mas se ele perguntou o meu nome, por que ele tem que ver a minha identidade? Só vai realmente repetir o que eu já disse. Só que essa é justamente a questão. Embora eu possa falar para ele quem eu sou, ele precisa de um aval de algo maior que eu.
No caso, o governo, né? Pensando que é identidade. Só que aqui a ideia é a mesma. Eu posso pensar ou refletir sobre quem eu sou, mas quando eu tenho um aval de algo maior que é Cristo, a minha identidade está muito mais bem confirmada. Talvez eu possa até me enganar, sei lá, meu pai tinha o costume que ele escrevia o próprio nome dele errado. Mas, gente, é porque na identidade dele tinha um e na CNH tinha outro, estava totalmente trocado. Então ele esquecia qual era o certo. Só que essa é a questão. Se a gente pode se enganar, mas se o cara vai lá e pega a nossa identidade, ele vai confirmar o que é verdade ou não. Porque tem algo que está acima da gente que confirma quem a gente é. E a ideia aqui é exatamente a mesma. Eu posso ter uma visão errada sobre mim, mas a melhor forma de eu me conhecer é compreender o que Deus fala sobre mim, porque Ele é maior que eu. Sabe, gente, a questão é que, diferentemente do que o policial pode pedir para a gente, seja a CNH ou o CPF, o reino de Deus ele emite uma coisa meio parecida. Se ele pode pedir o CPF, que é o cadastro de pessoa física, no reino de Deus a gente recebe um CPR. O que seria isso? Cadastro de pessoa redimida. Só que a diferença é que a gente não recebe uma carteirinha. Ele precisa ser expresso nas nossas atitudes. E é exatamente isso sobre o que o texto está falando. Porque se a gente começa a compreender que a gente é em Cristo e quem Ele é também, as coisas mudam. A gente percebe que é estrangeiro nesse mundo. E o versículo 9 vai mostrar isso de uma forma interessante. Eu queria ler com vocês o versículo 9 mais uma vez. Que ele vai falar, né? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Aqui ele listou as características, ele mostrou o nosso CPR. Só que ele vai mostrar o porquê que a gente recebeu isso. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquilo que construímos precisa ser expresso de maneira concreta e visível. Se a gente for lá para o comecinho da Bíblia, em Gênesis 1, a gente vai ver Deus criando a luz. Né? Então, Deus disse, haja luz e houve luz. Só que no Novo Testamento, Jesus criou algumas luzinhas também. Quando ele fala em Mateus 5 que nós somos a luz do mundo. Se o Levi trouxe a ideia de que nós precisamos limpar o terreno, desconstruir tudo isso, e a Joque falou que juntos nós precisamos ser pedras vivas e construir algo novo, agora a gente vai falar sobre a fiação elétrica. A gente precisa iluminar isso. Como a gente fala na rede, ser pisca-pisca de Jesus. No verso 11 e 12, a gente vai ter como se fosse um tutorial bem completo, na verdade, de como a gente pode fazer isso. E eu queria que todo mundo fosse agora para o texto também. Versículo 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Sabe, gente, às vezes a gente esquece, mas a gente está nesse mundo numa verdadeira batalha. E isso é muito claro no versículo 11, quando o autor vai falar, né, dos desejos carnais que guerreiam contra a alma da gente. E quando a gente começa a compreender que somos estrangeiros, somos diferentes nesse mundo, a gente percebe que não, esse texto não é um grande pode ou não pode, ou uma lista de regras de como a gente deve viver. Como eu falei antes, é um CPR, é uma construção de uma nova identidade. Às vezes a gente resume muito o evangelho a uma grande lista de pode ou não pode, mas é algo muito mais profundo. Como não somos desse mundo, somos peregrinos, como o texto vai dizer, as coisas precisam ser diferentes. E nesse momento eu lembro de uma fala de um personagem do livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Se vocês não leram, fica a recomendação, é o meu livro favorito do C.S. Lewis. E tem um momento que o Lewis ele escreve o seguinte, que a prosperidade faz as pessoas pensarem que elas estão finalmente encontrando o seu lugar no mundo, quando na verdade é o mundo que está encontrando o seu lugar nelas. E essa frase não é uma questão simplesmente para a prosperidade, ela pode ser usada na verdade para muitas coisas. E uma coisa que a gente precisa entender, quando você vai encontrar um
uma pessoa que não mora aqui no Brasil, ele sempre, mesmo que fale português, ele tem um sotaque, né? Eu tenho um amigo meu que ele está morando há muito tempo na França, ele já está esquecendo de falar português. Chega a ser engraçado com ele, porque mesmo ele sendo brasileiro, ele já está com sotaque. E é uma coisa que eu queria, na verdade, falar, porque se a gente não pode deixar o mundo encontrar um lugar na gente, a gente precisa ter sotaque. A gente precisa lembrar que não é daqui. E se a gente não está tendo essa lembrança nos nossos dias, a gente precisa se questionar se o mundo não está encontrando um lugar na gente. A gente precisa questionar se nós não estamos crescendo em maturidade e refletindo Cristo de verdade. Eu acho que depois do culto de hoje, muitas pessoas vão sair já com uma playlist pronta, porque eu imagino que pelo menos uma das músicas que cantaram hoje vocês não conheciam. E a Joque também trouxe uma música, e eu vou trazer outra. Então já podem abrir o Spotify de vocês depois. Mas assim como a Joque, eu vou apenas lê-la. Deixo para os meus amigos ali cantar, não é o meu rolê. Mas essa música se chama Pela Íris do Olhar, do Marco Teles. E para mim, ela descreve plenamente essa ideia de peregrino estrangeiro que a Bíblia fala. A música diz o seguinte: a alma peregrina sabe desfrutar dos sabores de onde está. Sabe rir, dormir e acordar, mas sabe, não consegue não saber que vem de outro lugar. Fica estampado no espelho sempre que se olha o próprio rosto. Alguém sempre vai dar um jeito de te lembrar. Você não é daqui. De onde vem? Pode se arrumar como um deles e comer o que eles comem, mas todo dia alguém percebe. Escapa pela íris dos olhos. Dá para ver. Não é daqui. Ser cristão é sobre amar Jesus e refletir isso. Transbordar isso de todas as formas que podemos. Tem que ser nítido na íris dos nossos olhos. O versículo 12 vai basicamente terminar esse grande manual para o pessoal que acabou de receber um CPR. E eu queria reler o versículo 12 com vocês. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. O interessante é que a gente acabou de falar de que a gente tem que ser diferente, né? Estrangeiro fala com sotaque, e aí a gente precisa ter o nosso. Só que isso não muda o fato de que eu estou implantado na sociedade. A gente não pode simplesmente viver numa bolinha crente e agir como se isso estivesse tudo bem. O versículo 12 vai falar sobre viver entre os pagãos. Como o Marco Teles diz, a alma peregrina sabe desfrutar dos sabores de onde está. A gente ainda está aqui. Sabe, gente, uma luz num quarto vazio não muda tanta coisa. Só que quando tem um monte de gente num quarto escuro, a menor luz que seja faz toda a diferença. E quando isso acontece, como o próprio versículo 12 vai dizer, até os pagãos vão chamar isso de bênção. Nesse momento eu lembro muito da história da igreja. Eu sou uma grande fã da história da igreja. E para mim, acho que é uma das minhas partes favoritas do seminário. Eu amo a história da igreja, é muito legal. E uma coisa que a gente consegue ver dentro da história da igreja primitiva é o fato de que os cristãos não eram simplesmente perseguidos de forma física, mas que eles passaram por muitas calúnias. Então, chegou uma época que as pessoas achavam que os cristãos eram canibais, por conta da ceia, né, de comer o corpo de Cristo, beber de forma figurada. Alguns chegavam a dizer que os cristãos se prostituíam, ou até chamavam eles de ateus, porque eles não adoravam os ídolos. Só que as obras que eles praticavam e o caráter deles demonstrava de uma forma tão nítida Cristo, que no século III foi feito como se fosse um tratado para realmente meio que expor, falar mal dos cristãos. E nesse tratado falava sobre várias coisas, chamava os cristãos de ignorantes, de insensatos, de supersticiosos, mas nunca de imorais. Não tinha como questionar a moralidade dos cristãos daquela época. E é sobre isso que o versículo 12 fala, sobre a maneira que vocês vão viver, é tão exemplar, que até os pagãos, observando as suas obras, vão glorificar a Deus. Quando vivemos a construção, a gente tem que estar disposto a limpar o terreno, tirar o que tiver entulhado dentro do nosso coração do pecado, demolir tudo. E depois disso a gente vai fazer o quê? A gente vai permitir que Deus crie algo novo, por meio de nós e dos nossos irmãos, sendo pedras vivas. E para completar, construindo a fiação elétrica,
a gente vai refletir para todo mundo aquilo que Deus fez em nós. Porque, como a Joque falou muito bem sobre isso, ser cristão não é simplesmente eu entender a minha identidade, mas eu preciso mostrar ela para todo mundo. E quando a gente começa a refletir isso, até mesmo as pessoas mais improváveis vão glorificar a Deus, porque viram Cristo nos nossos olhos, viram Cristo pela íris do nosso olhar. Amém?